Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Jobson Reis e essa aqui é a nossa primeira videoaula, né? Vocês só estão vendo aí a minha voz, mas na tela que vocês estão acompanhando aí é o diário de aulas, tá? Que eu tenho aqui para o oitavo e nono ano. Essa aula é para o oitavo ano, tá certo? E o que é que já temos registrado aí desde esse período da quarentena? Só para a gente recapitular o que foi que a gente já fez em geografia desde da nossa paralisação, né, da nossa quarentena aí. Então, o nosso primeiro exercício que foi feito durante esse período foi no dia 24 de março, tá? Onde eu enviei para vocês o estudo dirigido sobre o capítulo 1, que seria a nossa prova, né? Lembram que foi entramos nesse recesso numa quarta-feira, né? E a nossa prova iria ser na quinta. Então, essa prova, que estava marcada com vocês, eu acabei fazendo um estudo dirigido sobre o capítulo 1, né? De uma forma mais fácil, mais leve, que vocês com certeza aí já fizeram. Quem não fez, por favor, tentem fazer. E no dia 31, eu pedi também para que vocês fizessem uma análise do filme Capitão América, o Primeiro Vingador, tá? É um filme bastante legal, eu sei que a maioria de vocês conhece, e se relaciona muito com o capítulo 2, principalmente na questão da Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, beleza? Então eu espero também que vocês tenham feito essa análise. E hoje, no dia 8 do 4, tá? Nós temos aí essa videoaula sobre o capítulo 3, tá? Então, sobre o capítulo 3, a gente vai aqui, temos como título a distribuição e diversidade da população mundial, ok? Essa videoaula, todos vocês vão ter que comentar, né? E é a minha primeira vez, tá, gente? É a minha primeira aula, então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Eu estou aprendendo a fazer esse negócio aqui. Qualquer dica de melhoria que vocês não entenderam, que vocês acham que ficaria melhor para os vídeos e tal, vocês comentem aí para que eu consiga e possa melhorar aí nos próximos vídeos. Mas o que é que eu pensei para esse? Eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá certo? E como eu não quero que fique muito longo, também a gente não precisa fazer o capítulo todo, o capítulo 3 todo em apenas um vídeo, tá? A gente pode fazer nessa semana metade, né, uma parte, e na próxima semana, depois do feedback de vocês aí no comentário, aí a gente pode fazer a segunda metade do capítulo, beleza? Então, o que é que eu pensei para essa primeira aula? Eu destaquei aqui... Eu destaquei aqui que eu já saí do negócio, mas esse vídeo não vai ter edição, então vai ser na base dos erros mesmo, viu? Vamos lá. Então, eu tenho um livro digitalizado aqui, tá certo? Eu sugiro a vocês, não estão com o livro agora, dá pausa no vídeo e vai buscar o livrinho, tá certo? Abram aí na página 42 e acompanhem, tá? Dá pausa no vídeo agora, pá, dá pausa. E aí, pegou o livro, beleza. Já pegou o livro, vai acompanhando aí a minha discussão, tá certo? Eu não vou ler, obviamente, né, porque senão ia ficar muito chato. Eu vou comentar sobre o capítulo. Ler, vocês podem ler aí em casa, de boaça. Então, o que é que eu tenho aqui para... o que é que eu tenho aqui para destacar para vocês? Então, o título é Distribuição e Diversidade da População Mundial. Então, naquele slidezinho lá, já trazia para vocês o mapa mundi, né, para a gente começar daí. Então, no mapa mundi, o que é que a gente destaca aí nesse mapa mundi no livrinho de vocês? Nós temos os continentes, tá certo? E quantos continentes são? Nós temos 6 continentes. Quais são eles? Ásia, América, África, Antártica ou Antártida, tá certo? Os dois nomes estão corretos. Europa e Oceania. São 6 continentes
E aí ele traz essa distribuição do mundo, começa daí, né, do macro para o micro, e ele traz também a porcentagem, ou seja, os maiores, né, qual a porcentagem de terras emersas, que eu vou falar já já o que é, no mundo. Então nós temos aí o maior continente do planeta Terra, é o continente asiático, com mais de 44,6 milhões de quilômetros quadrados, tá? Milhões ou é mil? Não sei. Milhões, mais de 44,6 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, vem a América. Em terceiro, vem a África. Depois vem a Antártica. E, por último, ali, os menorzinhos, vem a Europa e a Oceania. O que é que a gente destaca aqui nesse primeiro parágrafo? Nós temos, estima-se, né, a NASA estima que a Terra, ela corresponde a, ela tem 510 milhões de quilômetros quadrados, e desses 510 milhões de quilômetros quadrados, apenas 150 milhões corresponde às terras emersas. O que é terras emersas? Acima do nível do mar. Isso corresponde a mais ou menos 29% desse total da massa da Terra, né? 29% desse total está acima do nível do mar, né? Está acima do mar, ok? O restante está abaixo do mar, né? Tem os oceanos aí por cima. Ele traz uma observação sobre a Antártida, né? Mas é importante, é interessante trazer como curiosidade que a Antártica, ela vem do latim chamado antiártico, né? Do sul, antiárticos, né? Do sul, por empréstimo do grego antárticos, palavra formada por anti mais árticos, do norte. Assim, Antártico significa oposto do Ártico ou oposto do norte, considerando essa origem a grafia mais adequada para o continente gelado. O continente gelado é Antártica e não Antártida, como muitas vezes aparece. Essa observação aqui é interessante. Em outras fontes, tá? Eu posso até buscar para vocês depois. Em outras fontes, eu vi que os dois nomes estão corretos, as duas grafias. Aqui ele fala sobre o greco, né? Mas é aceito hoje em dia a grafia Antártida, tá certo? Por conta da própria evolução da língua. Mas ele aqui fala da questão específica do grego, que é interessante utilizar Antártica em vez de Antártida, mas pode utilizar os dois, beleza? Tá, voltando aqui. Então nós temos esse gráfico trazendo a porcentagem. Então nós temos aqui continentes, participação total de terras emersas. Nós temos aí a Ásia, ela corresponde, que é o maior continente, tá, gente? Lembrando, é importante dizer, em alguns textos, iremos chamar aqui, a Ásia e Europa de Eurásia, porque elas correspondem a uma mesma massa continental. Porém, tá, politicamente falando e culturalmente falando, se convencionou, tá, o homem decidiu dividir a Eurásia entre Europa, esse vermelhinho aqui, e Ásia, tá certo? Eles correspondem à mesma massa continental, mas são dois continentes, ok? Então, o maior continente é a Ásia, tá certo? Corresponde aí a quase 30% das terras emersas do mundo, tá? 29,8%. Em segundo lugar, a gente tem a América, tá? Que a gente sabe que também tem suas subdivisões, né? América do Norte, América Central, América do Sul. E depois vem a África. E por último, a gente vê lá a Oceania pequenininha, essa amarelinha aqui, correspondendo lá aos seus 5,7% das terras emersas, ok? Continuando aqui a nossa discussão, a gente viu lá no capítulo 2, né, a organização do mundo em países. Eu creio que no resumo de vocês sobre o capítulo 2, vocês perceberam lá a diferença de estado, nação, né, país, e ele fala também que alguns territórios não são considerados países, né, porque precisa de uma aprovação de outros países e tudo mais. Ele traz exemplo aqui de Taiwan,
que tem um governo próprio, mas que não é considerado um país para a comunidade internacional, e sim uma parte da China. Daí, partindo dos continentes, ele chega para os países. E sobre os países, nós temos aqui os maiores países do mundo. Então, quais são esses maiores países do mundo? Né? Destacamos aqui em ordem aleatória. Temos aqui Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Rússia, China, Índia e Austrália. Né? São os maiores países em extensão territorial. Já no gráfico, né, em ordem, nós temos aí essa ordemzinha aqui decrescente, né, do maior para o menor. Rússia, certo? Com seus 17 milhões, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Uma curiosidade interessante, vocês sabiam que Plutão, que não é mais planeta, né, já saiu da categoria de planeta, é considerado um planeta não, mas Plutão, ele é menor do que a Rússia, né? A Rússia, o mapa da Rússia, ele é maior do que um planeta, né? Do que Plutão. Isso é uma curiosidade interessante. E também a Rússia, ele atravessa, né, basicamente 2 continentes. Ele pega parte da Europa e grande parte da Ásia. E essa partezinha aqui em laranja, que corresponde ao Alasca, fazia parte da Rússia, né, que vendeu para os Estados Unidos depois. Então, caso não tivesse vendido essa partezinha aqui roxa, tá vendo? Ainda é pedaço da Rússia, o Estreito de Bering e tudo mais. Mas caso não tivesse, que a Rússia não tivesse vendido esse pedaço para os Estados Unidos, a gente poderia colocar a Rússia como pertencente a 3 continentes, né? Então, em um momento da história, a Rússia pertenceu a 3 continentes: Europa, Ásia e América, que hoje o Alasca pertence ao continente americano, tá certo? Mas hoje elas pertencem só a 2, Ásia e Europa, a Rússia. Então nós temos aí Rússia, em segundo lugar temos o Canadá, em terceiro lugar os Estados Unidos, né? Por pouca coisa, praticamente a mesma área dos dois. Lembrando que o Canadá tem regiões basicamente de gelo, né? Só gelo. Em quarto lugar nós temos a China e em quinto lugar nós temos aqui o nosso amado Brasil, né? Seguido de Austrália, Índia e Argentina. Ok? Continuando aqui. Lembrando que o Brasil ele vai ser o maior país da América do Sul, tá certo? E ele vai ser bastante relevante no cenário mundial, tá, galera? Principalmente no tamanho. Aí a gente vai. Pronto, a gente chegou aqui na parte de povoamento. Tanto na parte de extensão territorial quanto na parte de população. Então o Brasil ele vai também ocupar a 5ª posição como quinto país com a maior população mundial, né? A 5ª maior população do mundo. Quando a gente vai para esse mapa aqui de como o mundo está povoado, né? Densidade demográfica, nós temos aí a distribuição da população. Então, quanto mais vermelhinho, tá? Quanto mais escurinho aqui for a cor, mais povoado, mais denso é a área. Quanto mais claro, menos povoado. Então, o que é que a gente consegue perceber aqui nesse mapa? Né? A gente destaca o seguinte, só aumentando aqui para vocês verem melhor, mas vocês estão com o livro aí, tenho certeza. O que é que a gente pode perceber nesse mapa? As regiões litorâneas, tá? Aqui no Brasil. Litorâneas é próximo ao litoral, próximo ao mar, tá? As regiões litorâneas e as regiões mais férteis são, né, próximo a rios e a lagos, são as mais povoadas. Isso historicamente, desde que o homem, né, era nômade, os homens das cavernas, que os homens buscavam regiões de rios e que dá para plantar e para colher. Então essa é a lógica do povoamento do mundo, que se estabeleceu até os dias de hoje. Então se você pegar aqui a Índia, nós temos o rio Ganges, né? Quem lembra aí do rio Ganges, que é um dos mais importantes da Índia, aonde concentra uma grande quantidade de pessoas, né, que vai usufruir ali de toda aquela fertilidade que o rio vai trazer. Olha que interessante aqui também o Egito, no rio Nilo, tá? O rio Nilo, ele também vai abrigar uma grande quantidade de
seres humanos, de povoamento ali naquela região. A China, quem lembra aí do coronavírus, tá? A China também é o país mais povoado do mundo, né? Com a maior população do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, vai estar localizado na China. E isso vai favorecer, obviamente, a disseminação de doenças e tudo mais. Mas a China ele possui essa grande população também por conta das grandes regiões férteis, ok? E aí vamos dar um zoom aqui, um enfoque nessas regiões clarinhas, ou seja, que não possuem muitas pessoas. Aqui na Austrália é o deserto australiano, obviamente, por ser muito quente, não vai ter grande quantidade de pessoas. Aqui no deserto do Saara também, obviamente, não vai ter muitas pessoas. E aqui, bem no norte, próximo ao Círculo Polar Ártico, também vai estar aqui clarinho, quase sem um pé de gente, né? Como a gente fala. Sem pessoas. Por quê? Por conta do clima. Então, o clima, as formações geológicas, vai ser um fator muito importante. Aqui na região amazônica, vai ter a floresta, obviamente, onde tem muitas florestas, a população tende a ser menor também. Então, o clima e o relevo, né, vai ser muito importante para o povoamento, ok? Então, preste bastante atenção nessa lógica de distribuição. Regiões mais férteis e litorâneas, de rios, lagos e planícies, regiões mais planas também, vão ser mais fáceis de serem povoadas. Regiões mais altas, mais íngremes, né? Mais frias ou muito frias ou muito quentes vão ser regiões com pouco povoamento. Beleza? Aqui, ó, só confirmando o que eu disse, né? As planícies, faixas litorâneas aí vai ser bem favorecido nesse quesito. Aí nós temos países mais populosos. Países mais populosos, nós temos aqui, né, como eu falei para vocês, a China, com mais de 1 bilhão de pessoas, certo? Seguida da Índia. A tendência é que a Índia consiga ultrapassar a China, tá? Principalmente aí pelas questões políticas do filho único e tudo mais, que acabou freando um pouco esse crescimento rápido da população. Depois vem os Estados Unidos, Indonésia e, mais uma vez, ali em quinto lugar, né? Em quinto lugar, o Brasil, lembrando, é o quinto maior país em extensão territorial e é a quinta maior população mundial com 209 milhões de habitantes. Seguido aí do Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Ok? E aí, galera, com relação ao crescimento, só para a gente finalizar esse vídeo para não ficar muito grande, a gente vai ficar na parte do crescimento da expectativa de vida, tá? Então, a população mundial ela sempre apresentou crescimento a cada ano. A projeção é que em 2050 ela atinja 9,7 bilhões de habitantes. Hoje, tá? Em dados de 2017, estimava que existia mais de 7 bilhões de pessoas. A projeção é que em 2050 a gente chegue na casa aí dos 9,7 bilhões, quase os 10 bilhões de pessoas. Um crescimento de quase 30% aí. Apesar disso, esse crescimento vem ocorrendo em ritmo mais lento. O que significa isso, esse ritmo mais lento? Significa que anteriormente o crescimento era muito rápido. Então, o número de filhos, né, por família, por mulheres, era aí em torno de 5 a 3 filhos. Hoje cresce, a população continua crescendo, mas no ritmo mais lento do que anteriormente, tá certo? Continua crescendo, mas em um ritmo mais lento, tá certo? Então, o que antes a média de filho por mulher era de 3, hoje a gente sabe que é 1, 2 no máximo a média de filho por mulheres, tá certo? Então, além disso, a mudança na questão da estrutura populacional mundial é aumento da expectativa de vida, ou seja, tende também a aumentar a expectativa de vida das pessoas. O que significa isso? A gente vai viver mais, tá? Então significa que as pessoas vão viver mais, que o número de idosos vai aumentar, né? Lembra mais uma vez aí, não tem como fugir, né, desse papinho desagradável,
mas é o coronavírus que atinge aí uma população significativa. Em alguns países, como o Japão, que tem uma população idosa muito grande, né, que vai sofrer aí impactos mais sérios, tá certo? E então a tendência é aumentar, que as pessoas vivam 80 anos, 85 anos, aí tranquilamente. Anteriormente a gente sabe que antigamente não se vivia tanto como hoje. Então isso vem muito do aumento da qualidade de vida das pessoas. Acesso a saneamento básico, acesso à saúde, tá certo? Então todos esses pontozinhos aí colaboram para esse aumento da qualidade de vida. Tá certo, pessoal? A gente para por aqui. Na próxima aula a gente continua de onde a gente parou, tá? O capítulo. Espero que vocês deixem o comentário de vocês aí. Sugiram, né? Deem sugestões. Ah, professor, faz assim, faz assado e tal, para ficar mais interessante a aula. Eu vou estar tentando sempre melhorar, tá certo? Eu quero que vocês façam essa atividadezinha da página... Opa, resposta! Se derem pausa aí, vocês vão ver a resposta. Mas eu quero que vocês respondam essa atividade da página 45, tá certo? Responda aí, são 2 questõezinhas, ok? E aí a gente continua na página 46 a semana que vem, ok? Um cheiro, um abraço, fiquem bem, tchau, tchau. Curtam, compartilhem, comentem. Aquela coisa toda que vocês já sabem. Cheiro, tchau.